Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um episódio do Pet News TV Podcast. Eu sou Natália Eli, jornalista e protetora dos animais. E esse podcast está disponível tanto pelo nosso canal no YouTube quanto pelas plataformas de áudio. E eu sou Cristiane Casapícola, também jornalista, apaixonada por esse mundo pet, criadora do Pet News TV no Instagram. Então já aproveita e segue lá, @petnews.tv. Já te inscreve aqui no canal do YouTube também e nos segue nas plataformas digitais de áudio. Isso mesmo, Cris. E o tema de hoje é esportes e lesões em cavalos. Porque eu não sei se vocês chegaram a ver, né, mas teve um cavalo que se machucou aí nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 e teve de ser sacrificado, foi sacrificado, né, ele se machucou durante uma prova de hipismo. E claro que quando a gente viu, a gente ficou bem intrigada. Pois é, né, Nath? Então, para esclarecer todas essas questões do esporte com os cavalos, das lesões, do ponto que chega a ser sacrificado, nós vamos conversar com a veterinária Cristina Leão Dickmann, que é especialista em reabilitação. Ela trabalha na ONG Pé de Chulé, então ela tem muita propriedade para falar sobre esse assunto conosco. Tudo bom, Cristina? Muito obrigada em aceitar o nosso convite de participar, de conversar e esclarecer todas essas questões aqui no podcast Pet News TV. Tudo bem, muito prazer. Sim, é um problema bem complicado, porque, afinal de contas, né, os cavalos, em geral, não são respeitados como indivíduos. Eu acho que é isso que peca um pouco, né? Porque, em geral, nas Olimpíadas, agora, como teve o caso do animal que foi sacrificado porque sofreu uma lesão, eu não estava lá, não examinei, mas espero que as pessoas que examinaram e chegaram à conclusão que seria melhor eutanasiar o animal, tenham levado em consideração o cavalo como indivíduo, o sofrimento que ele teria em ser mantido vivo para tentar ou não um tratamento. Tratamento, dependendo da lesão, existe. O problema é que cavalos são animais que não foram feitos para viver com fraturas. E, às vezes, eles sofrem fraturas, às vezes, eles sofrem rompimentos completos de tendões, e isso envolve um tratamento bem complexo, e que não quer dizer que nem sempre vai dar certo. E, geralmente, até o tratamento envolve um grande tempo, e nem sempre quer dizer que vai dar certo. Às vezes, tu põe o cavalo na mesa, vai lá, faz a cirurgia ortopédica, feita por especialistas, por cirurgiões acostumados, e às vezes a cirurgia dá certo, e quando o cavalo vai levantar da cirurgia, quebra de novo, rompe de novo. Quer dizer, não se deve levar em consideração só o fato de que quero manter o animal vivo. Tu tem que levar em consideração o animal como indivíduo, o quanto tu vai expor esse animal ao sofrimento de passar pela cirurgia ortopédica, pela recuperação depois da cirurgia, que não é coisa assim que leva 6 meses, às vezes é mais de 1 ano em tratamento. Tu não pode manter um cavalo erguido em talha o tempo inteiro, tu não pode permitir que o cavalo fique deitado o tempo inteiro, porque o cavalo não é um animal feito para ficar deitado, ou seja, tu tem que levar em consideração, na hora de decidir pela eutanásia, o indivíduo, o quanto esse indivíduo vai sofrer ou não para ser mantido vivo. Eu não sou radical, eu não gosto, não sou a favor da eutanásia, mas em certas circunstâncias, o melhor, o mais digno para o animal é a eutanásia, infelizmente. E que tipos, então, né, para a gente esclarecer mesmo direitinho, né, que certas circunstâncias são essas, que lesões são essas que podem levar, então, a uma eutanásia? Olha, em geral, em equinos, o que leva sempre a se pensar em eutanásia são as fraturas, dependendo do tipo de fratura e da região que o animal fraturou. Pelo que eu entendi, este animal das Olimpíadas teve uma fratura com rompimento, não sei, pelo que eu li no boleto, que é aquela parte logo acima do casco. Ali envolve muitas estruturas pequenas, o cavalo precisa muito das patas para conseguir se manter,
e ali foi o que eu entendi que houve essa decisão por a eutanásia. Qual é o tipo qual o tipo de lesão? São as rupturas completas de tendões, que o cavalo tem muitas, e as fraturas. Essas são basicamente os principais motivos para se pensar em eutanasiar um cavalo. Cristina, e quando não é o caso de eutanásia, tá? Quais são os tratamentos que se tem? Já existe terapias alternativas, fisioterapia, alguma coisa assim? Existe sim. O melhor tratamento é sempre o preventivo, né? Evitar que o cavalo se lesione, principalmente os cavalos de esporte, que são animais que regularmente fazem exercícios repetitivos. É exigido dele, como o do hipismo, o salto, como o cavalo crioulo no freio de ouro, e assim vai. São movimentos repetitivos que eles fazem, que vão ocasionar certas lesões. Então, já que tu sabe que aquele movimento repetitivo pode provocar uma lesão, o melhor que o veterinário tem a fazer, o tratador também tem a fazer, é a medicina preventiva, para evitar. Na medicina preventiva, nós já temos até o uso de acupuntura, que é extremamente benéfico para o cavalo que faz exercício antes, para prevenir a lesão e depois que a lesão já existe. Isso é muito bom. Existem esteiras, alguns centros de reabilitação, até aqui já, no Brasil já existe, eu conheço alguns nos Estados Unidos, mas no Brasil já existe esteiras aquáticas, onde o cavalo faz esteira dentro da água, que isso ajuda e muito na recuperação e na prevenção. Tudo vem da prevenção. Tu quer um animal para praticar esporte, em primeiro lugar, tu tem que respeitar o indivíduo, porque nós, atletas, quando o atleta que se prepara para as Olimpíadas, ele sabe, ele tem como expor e ele tem como escolher até onde vai o limite dele. No caso do cavalo, não. As pessoas impõem o limite. E aí é que eu acho que está o grande erro de esportes. Até nessas Olimpíadas eu li alguma coisa, eu prestei atenção em algumas filmagens dos esportes, que eu acho que tem que ser levado mais em consideração o bem-estar do cavalo na Olimpíada, porque o cavalo está ali não porque ele escolheu, ele está ali porque ele faz parte do conjunto onde o cavaleiro está em cima, mas o cavaleiro optou e conhece os seus limites. E quem conhece o seu limite é o cavalo, o indivíduo. E é isso que tem que ser levado mais em consideração, eu acho, para evitar problemas, para evitar até acidentes, como aconteceu. Claro, fatalidades ocorrem, mas eu acho que se levar em consideração o bem-estar do animal como indivíduo, não levando ele ao extremo, como algumas vezes a gente sabe que acontece, as lesões, os acidentes vão ser evitados. E a gente está falando de hipismo, mas tem também turf, tem outros esportes, né, também com cavalo que levam. E o que a gente quer deixar bem claro, eu sou super fã dos esportes, tá? Eu sou, né? Quem me conhece sabe, estou acompanhando as Olimpíadas, mas eu acho que é bem isso que tu falaste aí, né? De respeitar o indivíduo. Eu acho que, e a gente ouve as pessoas falando, né? Porque ele gostava de fazer isso, porque o cavalo tá. Como que tu sabe disso, né? Como que tu tá sabendo e quais então esses perigos desse esforço repetitivo, o que normalmente, né? Quais as principais lesões que tem nesses esportes? Olha, as principais lesões desses esportes são as lesões provocadas por excesso, pelo movimento repetitivo, e geralmente elas são, assim, ao longo da vida do animal que pratica o esporte, ele vai desenvolvendo, como nós, tendinites, ele pode desenvolver problemas ósseos, justamente pelo movimento repetitivo, artrite, artrose, que são tudo enfermidades que promovem dor, sofrimento. Por isso é que eu digo que a gente tem que usar o cavalo no esporte. O cavalo é um animal que ele gosta de trabalhar. Já tem pesquisas que provam que
eles liberam hormônios de bem-estar quando eles estão trabalhando, mas sempre aí que eu pego e toco nesse ponto, sempre respeitando o limite do animal. Tu tem que levar em consideração sempre a saúde física, mas também a saúde mental do teu cavalo como atleta. Isso é muito importante. E enquanto isso não for levado em consideração, e não é bobagem dizer, isso é coisa de gente que é protetor. Não. O cavalo é um indivíduo, é um ser. Ele tem que estar em plenas condições de saúde física, que aí o veterinário pode avaliar fisicamente, a medicina avalia, mas a saúde mental do teu atleta também tem que ser levada em consideração. Senão a coisa não vai fluir nunca. E aí a gente vai continuar vendo esses, digamos, entre aspas, acidentes que acontecem, a gente vai continuar vendo animais que praticam esporte excessivamente com sangramento na narina, aí eles dizem, é a narina. Não, pode ser um sangramento pulmonar por excesso de exercício. Pode ser. E isso é muito feio. Isso não é respeitar o cavalo. Não estou falando contra o esporte. Não, eu também gosto, eu também tenho cavalos, eu também ando a cavalo. Mas eu respeito o meu animal. E eu acho que a partir daí é que tem que ter o gancho. Respeitar o cavalo no seu limite. E o cavalo te mostra tudo isso. Como que o cavalo demonstra isso, né? Tu falou, o cavalo demonstra, às vezes a gente não sabe como, né? Claro que as pessoas que trabalham com o cavalo sabem, mas para a gente esclarecer como que o cavalo demonstra, então, esses limites. Assim, o cavalo tem toda uma leitura que a pessoa, que aí fica complicado eu te explicar, mas como é que eu vou te dizer? A pessoa que lida diariamente com o cavalo, ele tem toda uma leitura corporal que quando tu lida com eles, tu aprende a ver se ele está bem, o que ele está tentando te dizer. Tu tem que aprender a observar o cavalo como eles se observam entre eles, como eles conversam entre eles. Tudo o cavalo entende. O certo é tu não querer impor nada ao cavalo, tu deixar que ele aprenda, que ele veja, que ele troque essa informação contigo. E a partir do momento que tu espera o tempo do cavalo para ele te dizer que ele está gostando ou não, que aquilo está doendo ou não, se tu, a partir desse momento que tu começa a entender isso, os sinais que ele te passa, como uma troca de orelha, o levantar uma cabeça, o sacudir uma cola, aí a coisa flui com respeito. É verdade. E quem convive com ele passa a entender, se tiver essa sensibilidade de respeitar ele como um indivíduo. É o respeito e o bom senso, né? Que as pessoas têm que saber o limite. E quem tem um cavalo conhece o seu cavalo, e enfim. Cristina, muito obrigada por todas essas tuas informações aqui. Foram muito importantes para a gente conhecer mais um pouco esse mundo, né, do cavalo, né? Que é um ser que sente muito também, assim como os cachorros, como os gatos. O cavalo é muito sensível, né? Então, a gente quer te agradecer por todos os esclarecimentos, tá? Muito obrigada por ter conversado com a gente aqui no Pet News TV Podcast. Muito obrigada pelo convite, espero que tenha ajudado. Cris, eu acho que eu gostei muito desse bate-papo, espero que a gente tenha conseguido também esclarecer, né, tirar as dúvidas com a conversa que a gente teve com a veterinária Cristina Leão Dickmann, da ONG Pé de Chulé. Aliás, a ONG Pé de Chulé, né, é o tema do nosso próximo programa. A gente vai conversar com a Silvia, que também é voluntária no grupo. Verdade. Tomara que a gente tenha conseguido tocar um pouco o coração das pessoas, da importância que os cavalos são para todo mundo, que eles são muito sensíveis, mas depois vocês vão ver como que a ONG trabalha também, um trabalho maravilhoso. Mas então é isso, gente. Assim, qualquer sugestão, comentário, já comenta aqui no canal do YouTube e também lá no Instagram, @PetNewsTV. Bem lembrado, Cris. Isso mesmo. Já aproveitam também, se inscrevam aqui no canal. Se estiverem nos ouvindo nas plataformas digitais de áudio, também nos siga por aí. Obrigada e até a próxima. Tchau!